Nós estamos na parte número 15, no capítulo 15 de Mateus. Vamos lá. Versículo 1 diz assim: então, alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, foram até Jesus e questionaram: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciãos, visto que eles não lavam as mãos antes de comer? Ponderou-lhes Jesus: e por que transgredis vós também o mandamento de Deus, por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. E ainda: quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, seja punido com a morte. Contudo, vós dizeis que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: oferta é ao Senhor a ajuda que de mim devias receber, esse jamais estará obrigado a honrar seu pai ou sua mãe com seus bens. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Olha só que coisa interessante. Eu estava falando aqui sobre mistura da lei, e é justamente isso aqui. Irmãos, alguém pode dizer assim: não, mas Jesus veio cumprir a lei. Isso mesmo, ele veio cumprir a lei. A lei de Deus, não a lei da tradição dos anciãos. O que ele está falando aqui? É muito simples. Nós temos uma Constituição no país, certo? Temos lá a Constituição. Foi feita lá e está lá o livro, acessível a quem quiser. Você pode comprar numa livraria, você pode baixar na internet, tem todo quanto é canto. Ok. Mas aí a gente tem os deputados, os senadores, né? Esse pessoal todo lá que faz leis. Aí eles pegam um texto da Constituição que diz isso, e eles começam a pensar em cima desse texto. Não, mas isso aqui diz isso, mas se fizer assim, assim, assado, e eles começam a criar emendas, que é o raciocínio deles em cima do texto da lei escrita. E aí vem as distorções que você puder imaginar. Aqui na Bíblia é a mesma coisa. Deus deu a lei ao povo através de Moisés. E aí os anciãos, no decorrer dos anos, foram raciocinando em cima da lei. Bom, Deus falou isso, mas olha, se fizer assim, 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 assado, é dessa forma. Aí eles chegaram para Jesus e falaram: vem cá, por que esses teus discípulos, eles transgridem a tradição dos anciãos? Não é a tradição de Deus. Você vê que eles não estavam preocupados com a lei de Deus. E tem muita gente hoje que fala que é a lei de Deus, mas não é. Que diz estar preocupado com a lei de Deus, mas não é, é a tradição dele, né? Nada contra, irmãos, eu também uso terno, mas é só um exemplo. Quantos lugares você não pode subir no altar se não tiver de terno? Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Primeiro porque o único versículo que fala de terno na Bíblia é: revestivos de ternos, afetos de misericórdia. Não tem nada a ver com terno. Mas ele tem lugar que é isso. E o pastor de camisa polo, isso aí não é de Deus não. Então é a minha roupa que diz que eu sou de Deus ou não sou de Deus. Desde que a pessoa esteja vestida decentemente, né, não esteja indecente, qual é o problema? Mas isso é uma convenção humana que foi criada na cabeça de alguns. E aí, se ele está passando na internet e me vê aí falando, fala assim: mas você é pastor? Com essa camiseta aí? Eu não acredito não. É a mesma coisa. E lá eles faziam isso também. A palavra de Deus dizia uma coisa, mas eles chegavam lá e distorciam. Olha só. Os discípulos foram questionados porque comiam sem lavar as mãos. Aqui não é uma questão de saúde. Se os fariseus falassem: olha, é perigoso para a sua saúde você comer sem lavar a mão, não é verdade? A gente sabe hoje, usa o álcool gel, lava a mão, enfim, por questões de saúde.
Não por uma questão cerimonial, Deus vai te considerar impuro se você não lavar a mão. Os judeus lavam as mãos muitas vezes, e não é por questão de Covid, nada disso não, é tradição, lava as mãos muitas vezes. Aí Jesus pergunta, por que vocês também transgridem o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque o mandamento de Deus é, honra teu pai e tua mãe. E aí vocês dizem, não, se você, o dinheiro que, aqui é uma questão muito séria, irmãos. Alguém pensa assim, honrar pai e mãe, não é você desrespeitar seu pai ou sua mãe, fazer a malcriação, não é disso que ele está falando aqui não. Isso também é errado, tá? Mas não é disso que ele está falando aqui. Ele está falando de honrar pai e mãe, se você tem uma mãe ou um pai já de idade, e você é o responsável por cuidar dele. Às vezes tem muitos irmãos, aí um fica falando, fulano cuida, fulano fica jogando um para cima do outro, mas a verdade é que um filho tem a obrigação de cuidar do pai e da mãe. Aqui, em Israel, era punido com morte, caso o sujeito se esquivasse dessa responsabilidade. Então o que ele tinha que fazer? Ele tinha que acolher a mãe ou o pai já idoso e cuidar dele. Se não fizesse isso, ele podia ser passível de morte. Mas aí os fariseus falaram o seguinte, olha, mas se você disser, olha mãe, a ajuda que eu ia te dar, eu vou fazer de oferta ao Senhor. Aí você fica desobrigado de cuidar da sua mãe ou do seu pai. Isso é um absurdo, Deus nunca falou isso. Deus nunca falou isso, e é isso que Jesus está dizendo, olha, vocês invalidaram o mandamento de Deus, por causa da tradição dos homens. Eu ia até ajudar, mas eu tenho que dar uma oferta lá na igreja, aí mãe, eu não vou poder te ajudar não. Eu ia ajudar, mas não dá, aí você fica desobrigado, e aí você não morre. E aí eu te pergunto, você acha que a pessoa ia dar a oferta mesmo ao Senhor? Isso me lembra, irmãos, tem muita gente que foge das obrigações, falando, eu vou ajudar na igreja. Uma vez aconteceu isso comigo, eu fui questionado por uma pessoa, foi no gabinete, e me perguntar, pastor, porque minha mãe está com problemas financeiros, porque ela deu uma oferta na igreja. Eu falei, de tantos lá, e era uma oferta grande. Eu falei, Eu falei, não deu não. Nos últimos meses não entrou nenhuma oferta nesse valor aqui, eu tenho certeza absoluta. Ela não deu essa oferta não. Você vê com ela aí porque ela deve ter contado uma história para você, mas não foi isso que aconteceu. Então tem gente que fala assim, eu estou ajudando na igreja, mas não está ajudando nada. Ele na verdade está se esquivando de qualquer outra coisa. Aí para a pessoa não perturbar mais, não, eu tive que ajudar lá na igreja. Isso é muito arriscado, sabe o que acontece? Tem gente que fica com raiva da igreja, porque acha que a igreja está levando dinheiro da minha mãe todo, do meu pai todo, e a igreja não tem nada a ver com isso, mas em casa, escapar lá de emprestar de repente dinheiro para um parente, ou para qualquer coisa, não, a minha igreja está lá construindo, eu tive que ajudar lá, esse mês não dá não. Muito cuidado com essa coisa que você fala, tá? Porque isso coloca em cima da igreja uma responsabilidade que a igreja nem tem. Aí depois a pessoa fala assim, olha só que absurdo, aquela igreja está sugando o dinheiro todo de fulano, e não é verdade. Então não vamos colocar nem Deus, nem a igreja, e por favor nem o pastor, nessas situações, dizendo, eu não posso porque eu estou ajudando lá, eu não posso porque isso no final sempre sobra para a gente, e a gente não tem nada a ver com isso, né? Aquele que dá oferta, até que dá oferta na igreja, dá em segredo, não fala nada para ninguém não, olha, no momento eu não posso porque eu não tenho, mês que vem eu vou estar melhor, mas não tenta justificar colocando a igreja não, porque isso você coloca a igreja em situação difícil. E aí Jesus fala, versículo 7, hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando, esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens.
Irmãos, como é que nós vamos saber que as regras são criadas por homens ou criadas por Deus? Só tem uma forma de saber, e vocês que estão aqui estão no caminho certo. Só uma forma, estudando a palavra. Só tem uma forma. Não desprezando os advogados de forma nenhuma, temos advogado aqui. Mas sabe que porque a gente precisa de advogado para tudo com respeito à lei, e às vezes é uma coisa simples, que você, com uma pesquisazinha no Google, você resolveria, mas aí você não tem que pagar uma consulta com o advogado. Desculpa, não é para perder cliente não, mas a verdade é essa. Às vezes você clica lá, dá uns 2, 3 cliques, aparece lá, isso é isso, isso, isso. Ou até você joga no dicionário, o que é essa palavra? Vou lá no advogado para me explicar o que é essa palavra. Bota no dicionário que você vai ver o que é a palavra. Mas por que isso acontece? Porque a gente tem preguiça. A gente não quer gastar nem 1 minuto sequer pesquisando para saber alguma coisa. A gente quer transferir tudo para outra pessoa. Entendeu? Não, eu pago advogado para isso, para não ter preocupação, não preciso saber de nada. Já viu gente que trabalha, é dono de empresa, e tem um funcionário, que o funcionário sabe tudo da empresa, ele não sabe nada. Não, é isso, para isso que eu pago ele, porque eu não quero saber de nada. O dia que ele faltar, a sua empresa acaba, porque você não sabe de nada. Então, muita gente com respeito à Bíblia é assim também. Não, o pastor ensina tudo, eu não sei de nada. Não podemos ser assim, irmãos. Sabe por quê? Porque o pastor não vive 24 horas na nossa casa. E constantemente alguém chega e fala uma coisa, você está no seu trabalho, alguém fala uma coisa, você está na rua, encontra um vizinho, ele fala alguma coisa, e você tem que ter alguma coisa para falar para ele, não depender só do pastor, porque senão, como é que você vai viver? E ainda mais, tem muita gente que distorce a palavra e você não sabe o que é certo. E aí você vai falar o quê? Alguém chega, conta uma coisa, eu sempre usava esse exemplo, porque às vezes vinha gente citar isso para mim. Não, pastor, porque está escrito, né? 1000 chegará, 2000 não passará, né? Aí eu falo assim, eu até acredito que esteja escrito, não na Bíblia, mas em algum lugar está escrito isso, mas não é na Bíblia. Então, pelo fato de não saber, a gente é enganado, pelo fato de não saber, a gente perde as coisas. E aí, Jesus está falando aqui, olha, vocês estão anulando a lei de Deus por causa de doutrinas e regras de homens. Infelizmente, hoje, na igreja de hoje, tem muita regra de homem. Eu não estou falando, irmãos, de regras de organização, ok? Que a igreja precisa. Precisa organizar um ministério, precisa organizar o uso do templo, precisa organizar isso, não é isso. Eu estou falando regras que as pessoas colocam para a bênção, regras que as pessoas colocam para a salvação, coloca a regra que não tem fundamento nenhum. Não tem fundamento. Então, isso aí é algo que está muito presente nos nossos dias. Versículo 10. Então, Jesus conclamou a multidão e a aproximar-se e pregou: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que torna uma pessoa impura, mas o que sai da boca, isto sim, corrompe a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos avisaram: sabes que os fariseus se ofenderam quando ouviram essas tuas palavras. Mas Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os. Eles são guias cegos guiando cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então pediu-lhes Pedro: explica-nos a outra parábola. Ao que Jesus replicou: também vós não compreendeis até agora? Não entendeis ainda que tudo o que entra pela boca desce para o estômago e mais tarde é lançado no esgoto? Entretanto, as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam uma pessoa impura. Porque do coração é que procedem os maus intentos, homicídios, adultérios, imoralidades,
roubos, falsos testemunhos, calúnias, blasfêmias. Essas coisas corrompem o indivíduo, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Aleluia. Essa questão para nós parece uma questão superada, né? Mas isso aí é claro, lavar as mãos não é claro, irmãos. Não tem nada de claro nisso. Porque hoje também nós temos questões que aparentemente são pequenas, mas que as pessoas exigem para a bênção. Exigem para a salvação. Parece coisa muito simples, e ainda parece coisa mas qual o problema? Já viu aquilo na matemática, né? Que diz que a ordem dos fatores não alteram o produto? O que isso quer dizer? Se você alterar a ordem, um vier na frente, outro vier atrás, outro vice-versa, não vai alterar o resultado. Nesse caso aqui, altera sim. O crer vem primeiro. Não tem como vir o arrependimento primeiro. Primeiro eu preciso crer, depois eu me arrependo. Porque senão, não funciona. Mas o que é pregado? Você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que se arrepender dos seus pecados, essa vida que você leva lá fora, você tem que se arrepender. Irmãos, a pessoa primeiro precisa crer em Jesus. Aí sim se arrepender. Se ela não crê em Jesus, ela não tem por que se arrepender. Jesus fala, olha, não é o comer com as mãos impuras, né, as mãos sem lavar, que torna uma pessoa impura, não. É o que sai da boca que torna a pessoa impura. E é verdade, por quê? Porque da boca, o que sai da boca vem do coração. A Bíblia fala que a boca fala que o coração está cheio. E o que tem no coração do homem? Essa aqui é a realidade. Irmãos, se não for o Espírito Santo de Deus transformar o nosso coração tem essas coisas aqui. Alguém vai falar assim, no meu coração não tem não. Tem. Muitas coisas a gente não faz porque vai ser punido, tem problema, vai dar problema. Mas se deixar o homem natural, a tendência é essa. Nós precisamos do Espírito Santo nos mudando, nos transformando, para que isso não seja realidade. Por isso que a gente canta, né? O meu coração, né? Muda o meu coração, transforma o meu coração. Por quê? Porque o nosso coração naturalmente, ele é assim. Mas quando Deus muda o nosso coração, né? Eu quero me dar um coração igual ao teu. Como é que é um coração igual ao de Jesus? É um coração que não tem essas coisas. No coração de Jesus não tem homicídios, não tem adultérios, não tem imoralidades, não tem roubos, não tem falso testemunho, não tem calúnia, não tem blasfêmia. O coração de Jesus não tem isso. Mas o coração do homem natural tem todas essas coisas. Então, Jesus está falando, o coração do homem fala dessas coisas. É isso que sai da boca do homem natural. É isso que sai. Tudo isso. Alguém vai falar assim, mas eu não saio essas coisas. Não, sai, irmãos. Sai, irmãos. De uma hora ou de outra, sai. A gente engana, a gente mente, a gente fala mal do outro. O homem natural é assim. E só o Espírito Santo para mudar e transformar a nossa vida. Então Jesus falou, olha, toma cuidado com isso, porque o que vem do coração, é isso que torna a pessoa impura. É isso que causa o pecado, que causa a mancha, que causa a queda do homem. Não é maravilhoso, irmãos? Saber que Jesus entende exatamente como funciona o coração do ser humano? Agora, quem pode mudar o coração? Você consegue mudar seu coração? Alguém vai falar assim, não, mas a gente muda. Não muda não. Pode ser que as circunstâncias agindo na sua vida ao longo do tempo mude seu coração de alguma maneira. Mas você fazer essa mudança,
hoje eu sinto isso, amanhã eu sinto o contrário. Você não faz isso. Ninguém faz isso. Hoje eu gosto disso, amanhã mudei meu coração, não gosto mais. Isso não é assim que funciona. O único que pode mudar e purificar o coração do ser humano é Deus. Só Deus pode fazer isso. É por isso que a gente ora e pede: Deus, purifica o meu coração. Tira do meu coração esses sentimentos, tira do meu coração esses desejos, tira isso do meu coração. Por que tirar do coração? Porque quando tira do coração, tudo fica fácil, irmãos. Tudo fica fácil. Pensa aí numa comida que você detesta, que você não gosta, que você não pode nem sentir o cheiro. Pensa. Tem alguma coisa? Tem gente que está com dificuldade. Fala assim: eu como tudo. Pensa uma comida que você não gosta, você detesta. Se eu oferecer para você aqui, o que você vai fazer? Pode botar 10 vezes, 1000 vezes na minha frente, que eu vou rejeitar, porque eu detesto. Não está no meu coração aquela comida. Então é simples assim, irmãos. Quando Deus transforma o nosso coração, Ele torna o pecado detestável para nós. E aí nós não precisamos mais ficar: ai meu Deus, me segura, Jesus, que eu não vou aguentar. Não, você simplesmente vai olhar e falar assim: passo. Existem pessoas que fumavam, e Deus mudou o coração delas de uma forma que elas não suportam nem sentir o cheiro de cigarro. Mudou o coração dela. Como é que pode uma pessoa que era viciada, fumava desde a infância, e de repente Deus mudou? E a pessoa não quer nem sentir o cheiro de cigarro, pelo amor de Deus, não aguenta mais. É Deus que faz isso. Pessoas que bebiam mesmo, né? Não é bebedor de final de semana, não, bebia diariamente. Agora entra no supermercado, nem lembra que tem seção de bebida no supermercado. Vai lá no açougue, se assusta com a carne, volta. Nem lembra que tem bebida no supermercado. O que é isso? É o Espírito Santo fazendo mudança. Não é o homem, não. Porque o homem, o que acontece? O homem natural, o que acontece? E quando é na força dele, ele sai daqui, tem um botequim ali, já fica: ai meu Deus, tem misericórdia. Ele olha o botequim e já fica tremendo. Isso é o homem natural. Mas quando Deus faz a mudança, muda tudo. Muda tudo. É disso que nós estamos falando, irmãos. A graça de Deus faz isso. Algumas pessoas ainda não conseguem entender isso. Acham que não, tem que ficar no chicote, pastor. Tem que estar pregando, batendo nesse povo para esse povo mudar. Não é isso. É o Espírito Santo que faz isso. É disso que nós estamos falando. Essa mistura que a gente diz que não pode existir. Porque quando alguém coloca a responsabilidade de mudar sobre você, olha, é um peso muito grande. E aí tem um monte de gente desistindo, falando: eu não tenho vocação para ser crente, não. Eu não consigo ser crente, eu não consigo fazer isso que vocês fazem, eu não consigo, eu já tentei parar, eu já tentei fazer isso. Esse é o problema, você está tentando. Coloca nas mãos de Deus. Coloca nas mãos de Deus. E continua ouvindo a palavra, e continua se lavando, e continua se recebendo, e continua orando, e coloca nas mãos de Deus. Você vai ver, quando você menos esperar, você vai perceber que não tem mais a necessidade. É igual isso, tem gente que veio para a igreja com uma dor, já tem uma dor crônica, já tem aquele problema há muito tempo. Aí, no meio de uma oração, teve uma oração, o pastor orou, às vezes o culto normal, orou, cantou um louvor, ele foi para casa, nem percebeu. Passa um dia, passa 2, passa 3, fala assim: eu não estou sentindo dor não. Ele já foi curado e nem percebeu. Quando ele vê, o negócio foi todo embora, ele fala assim: mas quando é que isso aconteceu? Ele nem viu que foi curado. Deus já curou ele. Deus age assim, irmãos. Muitas vezes nós não vemos, nós não sabemos. Quando vamos ver, o nosso coração já mudou, a nossa vida já mudou, e é disso que Jesus está falando. Olha, para haver mudança, tem que mudar o coração. Aleluia,
Aleluia, mudar o coração. Vamos fazer mais um tempinho, ainda tem uns minutos. Vamos continuar lendo. Versículo 21. Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas de seus senhores, dos seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento sua filha ficou sã. Aleluia. Essa é a história da mulher cananeia. Essa história é muito interessante. Essa mulher, essa expressão cananeia, irmãos, é encontrada no Antigo Testamento muitas vezes. Quem são os cananeus, vamos dizer assim? No Novo Testamento, só aqui essa expressão é mencionada. Tem a ver com os cananeus que Josué expulsou lá de Canaã e da terra prometida. Quando o povo de Israel chegou para ocupar a terra, você sabe que Moisés não entrou, né? E foi Josué que introduziu o povo na terra prometida. Lá estavam os cananeus, e Josué expulsou esses cananeus de lá. E outra, por exemplo, era a região lá e eles foram para essa região lá de Tiro e Sidom. No Evangelho de Marcos diz que essa mulher era grega, né? Ele não fala que ela era cananeia, mas grega no sentido de gentia, que ele usa. E essa palavra cão de estimação ou cachorrinhos, né? Uns cãezinhos que ficam no colo. E Jesus fala com aquela mulher, porque é muito claro aqui, ele deixa claro isso: o meu trabalho é com as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tem gente que não aceita isso e fala assim: não, é Jesus. Calma. Jesus veio trazer o seu ministério, Mateus deixa isso muito claro, para o povo de Israel. Ué, pastor, e o restante do mundo? Nesse momento aqui, Jesus veio trazer para o povo de Israel, e ponto final. Nós não estávamos incluídos aqui, e ele deixa muito claro nesse episódio aqui dessa mulher cananeia. Mas então, Paulo depois vai dizer: olha, o mistério que esteve oculto, agora foi revelado, que nessa nova aliança os gentios também fazem parte. Quando vai acabar Mateus, lá no capítulo 28, Jesus vai falar: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Antes, era só a casa perdida de Israel, as ovelhas da casa perdida de Israel. No final ele vai dizer: ide por todo o mundo. Depois, no final, que ele vai dizer: ide por todo o mundo. Nesse momento é só para Israel. Então, muita coisa que ele disse aqui, disse só para Israel. Mas tem gente que vai dizer: não, tudo é para nós. Não é. É só para Israel. Agora, servem para nós? Com certeza servem para nós. É a palavra de Jesus? Sim, com certeza. Mas ele não estabelece lei. Tanto é que em Atos 15, nós vamos ter lá o concílio de Jerusalém, lá, onde eles vão decidir o que nós vamos exigir para os gentios. E aí eles falam assim: olha, nós não vamos colocar a lei para os gentios não, porque Pedro fala isso, nem nós, nem nossos pais conseguiram fazer.
Vamos pedir que eles se abstenham das relações sexuais ilícitas, que eles se abstenham das carnes sacrificadas aos ídolos e vivam em paz. Olha só o que os apóstolos colocaram para os gentios. Gente, vocês crerem em Jesus, vocês não têm que observar a lei como nós observamos. Vocês se abstenham das relações sexuais ilícitas, ou seja, as que estão fora daquele padrão que Deus colocou. Se abstenham também de comer as coisas sacrificadas aos ídolos, porque Deus também não se agrada disso, e vivam em paz. Se lá os apóstolos que viram Jesus conversarem e chegar a essa conclusão, por que hoje tem tanta regra para se servir a Jesus? Quem foi que inventou tudo isso? Quem é que sabe melhor? Aqueles que estão mais próximos de Jesus, que viram Jesus, ou aqueles que foram surgindo ao longo do tempo? Irmãos, com certeza que aqueles que estavam com Jesus sabiam, eles receberam direto de Jesus. Eles sabiam exatamente o que Jesus queria que fosse exigido dos crentes. E eles chegaram a essa conclusão. Pedro andava com Jesus, era íntimo de Jesus. Então eles chegaram a essa conclusão. Aí vai surgir um fulano lá 300 anos depois e vai dizer: não é só isso não, tem que fazer isso aqui também. Aí, como? Aí pior, vai surgir um sujeito 2000 anos depois e fala assim: não, Pedro está errado, Paulo está errado, tem que fazer isso. Pelo amor de Deus. É insultar a nossa inteligência, né? É dizer que a gente é burro, porque se Paulo, que eram ali do mesmo tempo, da mesma época, chegaram à conclusão que chegaram, como é que eu hoje, mais de 2000 anos, vou olhar lá e falar assim: não, eles estavam todos errados, eles estavam equivocados, se não fizer isso, matéria já decidida, situação já decidida. Então isso é muito, muito, muito claro. Jesus fala com a mulher se mostra humilde, e Jesus fala: vai, que a sua filha já ficou curada. Eu fico tentando imaginar o que Jesus fez para curar a menina. Porque normalmente, como é que a gente faz? A pessoa vem para a oração, a gente bota a mão: Senhor, em nome, a gente faz isso, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, a gente sai, em nome de Jesus, não, irmã, bota a mão aqui, né? Em nome de Jesus, não, irmão, em nome de Jesus, né? Jesus estava conversando com a mulher explicando o problema dela. Jesus se admirou da fé da mulher e falou: pode ir, que a sua filha já foi curada. Eu fico pensando, irmãos, eu quero entender isso. É a mesma coisa de Jesus diante do túmulo de Lázaro. Jesus fala assim: pai, eu falei isso por causa da multidão, só que ele não falou nada. Aí eu falo: o que ele está falando? Ele diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscita. Irmãos, o nível de oração de Jesus é totalmente diferente do nosso. Jesus fala assim: vocês pensam que pelo muito falar vocês vão ser atendidos. Os gentios pensam isso. Então tem que ficar lá: Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, me dá. Não é isso que vai fazer Deus te atender, não. Não é o muito pedir. O Pai sabe o que vocês precisam. Então não adianta ficar: Senhor, me dá, Senhor, me dá. Não é isso, esse não é o ponto. A nossa oração, irmãos, deve ser mais de adoração e agradecimento do que de Senhor, me dá, Senhor, me dá, Senhor, me dá. É lógico que a gente precisa de algo, coloca diante de Deus: Pai, eu preciso disso, eu preciso de um emprego, eu preciso de uma casa, eu preciso de uma cura, eu preciso, sim. Mas isso de ficar: Senhor, me dá, Senhor, me dá, tenha mais comunhão com Ele, mais adoração a Ele, do que pedir a Ele. Jesus está falando: não é porque você vai pedir, vou pedir todo dia, e aí Ele vai me dar. Não, sabe o que vai acontecer? O que acontece muitas vezes? Você se cansa. Por quê? Por que Deus não dá? Tem muitas coisas. Pode ser que não seja o momento. Pode ser que Deus saiba que aquilo não vai ser bom para você.
Pode ser que Deus esteja usando sua vida como testemunho de alguma outra coisa. Tem muitas explicações, então, só que a gente não sabe. Só eu não sei. Então eu fico, Senhor, me dá. Aí passa uma semana, Deus não me deu, puxa. Estou cansado já de pedir, Deus não faz. Passa um mês, passa um ano, não vou na igreja não. Deus não faz. Nós não estamos com Deus por aquilo que Ele faz por nós. Nós estamos com Deus porque Ele é Deus. É diferente. E se Ele fizer, glória a Deus. Mas se Ele não fizer, nós continuamos com Ele da mesma forma. Não é verdade? É isso que tem que ser. Porque se eu coloco a minha esperança, Deus vai fazer, agora Deus vai fazer, aí Deus não faz, eu estou desanimado, estou pedindo a Deus tanto tempo e Deus não faz. Deus sabe por que não faz. Todos nós já pedimos, já recebemos coisas que nem pedimos, não é verdade? Coisa que a gente nem pediu, a gente recebeu. A gente fala assim, puxa, eu nem esperava isso, recebeu. Deus sabe por quê. E tem coisas que nós pedimos que Deus não faz, e a gente fica assim, meu Deus, mas por quê? Ele sabe por quê. A nossa visão, ela é limitada. Então, essa mulher aqui é uma prova de que Jesus abriu seu coração num nível de oração diferente, que nós não sabemos, porque se fosse um pastor de hoje, o que faria? Então vem cá, irmã, vamos orar por você. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Deus que vê o futuro, que vê o presente, Deus que entende, Deus que criou, Deus que fez, e começando em Gênesis e vai passando até o Apocalipse, Deus que nos vê lá, filha essa mulher está sofrendo, Deus, senta que lá vem a história, aí e tome oração, tudo para curar a filha da mulher. Jesus não fez nada disso. Jesus conversando com ela, falou, você pode ir, que a sua filha já curou. Eu tenho certeza, irmãos, que se fosse um dos crentes de hoje, eu falaria assim, poxa, esse cara não queria me atender mesmo, custava ter feito uma oração por mim, você não precisa, eu já resolvi o seu problema. Você não precisa de uma oração longa, você precisa que resolva o seu problema. Eu já resolvi o seu problema. Aleluia. Aleluia. Não estou desincentivando ninguém a orar longamente. Ore, mas não crê que pela sua oração longa Deus vai atender, não. Porque Jesus nunca fez oração longa para curar ninguém. Nunca fez oração longa para abençoar ninguém. Jesus pegou o pão, deu graças. Graças te dou, Pai, por esse pão. Muito obrigado. E partiu o pão e multiplicou. Ele nunca fez, Senhor, o Senhor que criou o trigo, o Senhor que criou o agricultor que plantou o trigo. Ele nunca fez isso. Mas nós fazemos isso. Talvez eu creio que nós precisamos de mais fé na hora de orar. Para simplesmente falar, Senhor, eu preciso disso. Me dá em nome de Jesus. E ponto final. E aí gastar mais tempo, Senhor, eu te adoro, eu te louvo, Senhor, louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Vou até cantar. Mas eu sou desafinado. Mas eu canto assim mesmo, estou sozinho em casa, posso cantar, não tem problema. Ninguém está ouvindo. Glória a Deus.